Irmãos, duas perguntas. Por que, ou melhor, uma pergunta só. Por que que os hebreus, receptores dessa carta, estavam sendo tentados a abandonar a Cristo, a voltar atrás, a retroceder? Por que que eles estavam sendo tentados? Eu já falei no começo deste sermão. Por causa de perseguição física, por causa de confiscos, de cancelamentos, de perdas, de críticas, de prisões. E hoje, por que que muita gente pensa em desistir? Por que que você é tentado às vezes a parar de ir na igreja, se esfriar com Deus, não falar tanto com Deus? Por quê? Em muitos lugares do mundo, cristãos são tentados a abandonar o evangelho por causa de perseguição física igual a dos receptores dessa carta, por causa de confisco, por causa de prisões. Na Europa, América do Norte e América do Sul, a perseguição não é física. A gente não é colocado na cadeia, mas a gente está sendo perseguido ideologicamente. A mesma sociedade e mídia que prega inclusão e tolerância para com todos, ela não suporta crente, ela não suporta Jesus, ela não suporta discípulos de Cristo. Você vê na Globo ou nos filmes de Hollywood, a fé e as religiões hindus e africanas são maravilhosas, admiráveis. A fé e a religião cristã é desprezível, é digna de cancelamento, ela é zombada. Numa escola secundária no Kentucky, nos Estados Unidos, um rapazinho chamado Michaeas Price, ele ficou sem o diploma, porque ele iniciou, olha, ele era o melhor aluno que estava sendo formado. Ele foi dar o discurso dele, no começo ele falou, eu dou em primeiro lugar graças ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele fez por mim. Quando ele falou isso, ele foi cancelado, tiraram o diploma dele. Ele está sem diploma até agora. Jesus não é admitido, Jesus não é tolerado. Nas Olimpíadas, não pode ter Jesus Cristo, o Cristo Redentor desenhado na prancha de surf do rapaz, do atleta. Mas você pode representá-lo de forma desrespeitosa e vulgar naquela sátira que eles fizeram na abertura das Olimpíadas. Billy Graham falou o seguinte: o mundo aceita bem todas as religiões, ela só não aceita bem o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo exige mudança de vida. E daí Billy Graham falou uma coisa que você precisa engolir hoje de manhã. É impossível viver para Deus sem morrer para esse mundo. É impossível viver para Deus sem morrer para esse mundo. Nós estamos vendo no tempo até dos coaches evangélicos, que ensinam a gente a ser o nosso melhor, a nos realizar, e nos promover. Irmãos, a gente tem que morrer para esse mundo. Não é que a gente vai relaxar e bagunçar, não. A gente tem que parar de ficar querendo se autopromover. Nós temos que promover a Cristo e não a nós mesmos. Eu fico questionando muitas vezes as minhas mídias sociais, se eu não estou exaltando a pessoa do Silas. Eu quero exaltar a Cristo, não a minha pessoa. Eu quero abrir portas para eu pregar o Evangelho em outros lugares, e não exaltar a minha pessoa. Eu não sou nada, não sou ninguém. Faço um grande desfavor se eu levo alguém a ficar me admirando. Hoje, algumas pessoas estão sendo tentadas, segunda lição. Hoje, algumas pessoas estão sendo tentadas a abandonar o Evangelho por causa da bênção chamada prosperidade, que pode ser muito traiçoeira. Deus começa a abençoar você. Aqui eu estou vendo jovens, alguns vão devagar começar a prosperar e se formar, empregos, vocês vão crescer. Daqui a pouco vocês vão começar a ficar classe média alta, classe rica, e aí também tem irmãos aqui na nossa igreja comprando, crescendo e prosperando, graças a Deus por isso. Mas irmãos, cuidado com a prosperidade, cuidado com a prosperidade. Salmo 62, 10 fala, se as suas riquezas aumentarem, não ponham nelas o coração. Cuidado com a prosperidade. Hoje alguns estão sendo tentados a abandonar o Evangelho por causa da adversidade. Doenças, perdas, provações. Meu pai era pastor da Igreja Batista no Carandiru. E um casal chegou com umas crianças bonitas e se batizaram e vinham para a igreja de Bíblia no braço, tal, debaixo do braço, tal, frequentavam, era uma alegria para a gente. Mas de repente esse casal não veio mais. Meu pai foi visitá-los. Meu pai descobriu que a casa deles tinha sido inundada. Num dia de culto, choveu bastante, a casa deles estava num lugar bem baixo, inundou a casa deles, eles ficaram revoltados com Deus. Falaram, depois que a gente foi para a igreja, aconteceu essa desgraça, não queremos mais nada com essa religião, com Deus, com a Bíblia. Tem gente que por causa de provações, decide abandonar a Deus, culpar Deus por sua desgraça, e falar, não vou continuar por esse caminho está muito estreito.
Mas essa semana eu vi o testemunho de alguns pais que me inspiraram muito. Os pais de Matthew Stanford Robson, esse menino que morreu muito cedo. Esse menino, ele estava cego e com o corpo todo debilitado devido às várias complicações físicas que ele trouxe desde o seu nascimento. E por 11 anos esse menino deu muito trabalho para os pais, e os pais com muito amor cuidaram dele, e fizeram de tudo e oraram muito por ele, mas finalmente Deus o recolheu, Deus o levou. E os seus pais, em vez de se revoltar contra Deus, em vez de ficar lamentando e se culpando, ou de ficar curtindo uma grande tristeza, eles decidiram usar a morte dessa criança para reafirmar a sua fé na ressurreição que há em Cristo Jesus e adorar a Deus. Então eles mandaram fazer essa estátua, que inspira todos que chegam naquele cemitério. Na estátua, o seu filhinho Matthew, ele está colocado como que ressuscitando. Só que agora o Matthew, ele não é desse jeito. Nessa estátua ele está totalmente são, forte, saudável e alegre, sendo levado para os braços de Cristo, sendo levado para a presença de Deus. Que Deus dê para mim e para você essa mesma fé, essa mesma graça e atitude. Quando vier um perrengue, quando vier uma grande perda, uma grande tristeza na sua vida, que você faça como Jó, que você use, fala: diabo, eu não vou te dar esse prazer, esse gostinho de me ver me amargurando, me entristecendo, chutando o balde, não. Eu vou colocar meu rosto em terra e eu vou adorar o Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Bendito seja o Senhor. O Senhor Deus deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus fortaleça a nós com essa atitude, que Deus fortaleça a nossa fé, a nossa convicção, com o fato de que Jesus é melhor e maior do que tudo e do que todos. Repita comigo, igreja: Jesus é melhor e maior do que tudo e do que todos. Amém. Amém.